Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso RaraCast e hoje com uma convidada especial. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, eu sou advogada e também mentora de advogadas de marketing jurídico e Prazer, meu nome é Vinícius, sou estrategista digital, gestor e mentor de tráfego pago. E. E eu? Aquela Pode que já se vem e começa a se apresentar, né? É isso A aí. ousada. Gente, é muito massa estar aqui. São os meus amigos pessoais, mas também profissionais que eu admiro muito. Eu sou a Brenda Scalco, para quem não me conhece, marqueteira digital, estrategista de marcas. Eu formo profissionais criativos para se tornarem estrategistas de marca e fazerem vocês, advogadas raras, criarem autoridade, se posicionarem no digital para vender muito mais e mais caro. Muito bom. É isso aí. A gente está muito feliz de receber aqui hoje. Brenda, já agradecemos muito. Foi difícil encaixar a agenda, né? A Brenda é uma referência para nós, profissional. Nossa amiga, se tornou nossa amiga também, né? Nos aprendemos já muito com ela. E ela tem uma qualificação aí enorme. Eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, explicar um pouco mais sobre a trajetória. Mas hoje ela trabalha como especialista em posicionamento de marca, né? Como estrategista de marca. Então, eu tenho certeza que ela vai agregar muito conteúdo aqui para nós, porque nós, advogadas, também precisamos nos enxergar como uma marca, né? Fortalecer o nosso posicionamento para, então, alcançar os resultados que nós queremos, principalmente focando em prospecção de novos clientes e fortalecimento do nosso nome no mercado. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, né? Como que você chegou hoje a trabalhar como estrategista de marca. Boa. Cara, eu sou publicitária e foi lá por, meu Deus, já faz muito tempo, mas eu ganhei uma bolsa para estudar na Espanha, onde eu estudei mídias digitais e depois fiz um mestrado na Universidade de Amsterdã. Eu gosto de falar isso porque muito da metodologia que eu uso de estratégia de marca para criar marcas hoje foi muito baseada na IE Business School, na Universidade de Amsterdã, e eu comecei a empreender em 2020. Abri uma startup e fali, quebrei o primeiro negócio. Eu acho que é importante isso, porque um empreendedor, a gente só fala de histórias de sucesso, né? E assim como, por exemplo, os posts. Só os posts que viralizam. Mas tem vários posts que vão flopar também. Então, depois dessa experiência, eu comecei a empreender minha marca pessoal. Foi social media. Depois criei consultorias, mentorias. Desde 2020 foram mais de 5 mil mentoradas. São mulheres, profissionais liberais, empreendedoras que querem usar o digital para alavancar, criar autoridade, vender mais. E hoje eu formo estrategistas de marca, com a minha formação estrategista de marca. Olha só, muito bom. Perfeito. Um vasto conhecimento sobre estratégia de marca e marketing e design e tudo mais. Já Legal. fez um pouco de tudo. E então, antes de a gente entrar a fundo, né, em posicionamento de marca e tudo mais, eu queria entender, porque eu sou leigo, eu sempre falo aqui, né, eu sempre sou o mais burro da mesa. E gosto de me sentir assim porque eu aprendo bastante. Então, antes de a gente entrar e destrinchar todo o conhecimento que tu tem, ou uma parte do conhecimento que tu tem, tu consegue me explicar, de uma forma sucinta e fácil, o que é um posicionamento de marca? Beleza. Cara, posicionamento de marca, eu acho que é muito do branding, tá? E as pessoas complicam muito, tipo, afinal, o que é branding, né? As pessoas falam essa palavra, mas ninguém consegue explicar de uma maneira tangível. Então, o que eu acho que a gente precisa saber quando a gente fala de posicionamento? Pra mim, tem 3 esferas. Primeiro, a estratégia de negócios. Tu não tá bem posicionado no teu negócio, não tem como tu criar uma expressão visual, verbal, como é que tu vai falar, como é que tu vai te vestir, porque tu não tem o cerne, o DNA. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente começa com uma estratégia de negócio bem posicionada. Isso significa o quê? Isso significa o porquê tu tem aquela marca, qual o teu propósito, quais são os teus mantras, né? Então, as tuas bandeiras que tu vai defender, qual é o teu público especificamente, qual é a lacuna de mercado. Por exemplo, eu sou uma advogada? Cara, é muito genérico. Eu preciso ser uma advogada trabalhista. Uma advogada trabalhista e o como tu faz isso também vai ser o teu posicionamento. Ou seja, a maneira diferente que tu faz. Eu posso ser uma advogada trabalhista, por exemplo, que é super formal, tradicional, acadêmica. E eu posso também ter uma advogada trabalhista que o propósito dela é descomplicar. Então, toda a comunicação, desde a imagem pessoal, das cores, da tipografia, da linha editorial, dos produtos que ela vai ter, da maneira que ela fala, tudo vai ser embasado no posicionamento, no diferencial de eu descomplico como
advogada trabalhista. Então, facilitar, empoderar, humanizar, ser uma coisa mais informal. Então, a gente está criando aí um posicionamento, um diferencial dentro desse subnicho. Certo. Então, acho que essa é a primeira coisa, que não tem nada a ver com o visual. Por exemplo, não tem nada a ver com a maneira que a pessoa fala, porque isso é o primeiro passo, é a estratégia, é o penso. Então, para tu conseguir chegar nisso, tu precisa, de fato, definir quem vai ser o teu público-alvo e as pessoas que tu vai atingir com a tua comunicação? Total. E primeiro a gente define, então, o que eu faço, como eu vou fazer isso, o subnicho. Daí, quando a gente pensa em público, tem uma coisa que eu gosto muito de usar, assim, que são os 4 fatores, que é o demográfico. Então, beleza, eu sou uma advogada e eu quero agora definir o meu público-alvo. Como é que eu faço? Ponto 1. Questões demográficas. Posso focar só para mulher? Ou mulher-homem? Posso focar para uma faixa etária específica? Posso focar para um estado civil específico? Posso focar para uma profissão específica? Exemplo, a advogada de startups. A advogada dos empreendedores de pequeno porte, tá? Então, ou advogada de profissional da saúde, sabe? Então, isso tudo é demográfico. Idade, gênero, estado civil, profissão, demográfico. Segundo fator que a gente pode direcionar uma advogada para ela se destacar da concorrência é psicográfico. O que é psicográfico? É a maneira que tu vai fazer isso. É como tu vê o mundo, é o teu estilo. Então, a gente tá falando aqui de hábito, de rotina, de visão de mundo. Então, pode ser, por exemplo, uma advogada que ela quer trazer muito a ideia da empatia, do acolhimento. Então, ela vai trazer elementos de, por exemplo, uma estética mais orgânica. Ela vai falar de uma maneira mais acolhedora, mais calma, mais tranquila. A imagem pessoal dela vai ser uma coisa mais casual, para tons terrosos. Ela começa a viajar dentro do posicionamento, né? Como que eu mostro isso para as pessoas? A partir do psicográfico, que é esse fator de lifestyle. Daí, beleza. Eu posso ter o demográfico e o psicográfico. Posso juntar as duas coisas, né? Um potencializa o outro, de certa forma. Total. Então, eu posso escolher os 2 fatores e essa combinação vai ser o meu subnicho, vai ser o público que eu vou atacar. O terceiro fator é o comportamental. E daí, a gente tem o comportamental geográfico que eu acho que nem vale tanto a pena entrar, porque eles não são tão impactantes quanto o demográfico e o psicográfico, né? Comportamental é tipo o comportamento de compra. Se compra por indicação, se compra por networking. Entendi. E também é o geográfico, obviamente, né? Tipo, só região sul, enfim, só essa cidade X. Mas quando a gente tá falando do digital, a gente não precisa se colocar nesse limite, né? Então, isso seriam, assim, os pontos principais, iniciais, para estruturar uma marca como advogada. Mas, assim, para advogados entenderem por que eu preciso estruturar tudo isso, qual que é a importância disso, né, para o meu negócio. Isso vai me diferenciar mais fácil, né? Porque eu vejo que existe essa dúvida e muitas colegas até não pensam sobre isso. Eu sou uma marca, né? Eu não encaro a advocacia como uma empresa. E aí acaba que tem muitos ruídos ali no posicionamento, que ela nem sabe que aquilo que ela tá fazendo é um posicionamento e acaba não tendo os resultados que ela deseja, né? Sim. Tu tem um chat GPT instalado no celular? Não sei. Quero Não? fazer um teste aqui ao vivo? Sim, eu queria fazer esse teste ao vivo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ou a gente pega o meu celular que tá ali. Não tenho. Cara, Eu também acho que não. não? Tá. Eu acho que a gente pode deixar isso aí de Eu vou botar pra baixar. Quando eu baixar, daí eu te aviso e a gente faz o vai teste, baixando então. que eu vou falando aí. Boa. Cara, olha só. Faz esse teste, tá? Se a gente não conseguir. Abre o chat GPT e procura. Quantas advogadas ativas no Brasil hoje a gente tem? 1 milhão, Tem mais 300 de 1 e milhão tantos. e pouco. Qual o salário médio de um advogado no Brasil? R$2.500. Tá, eu acho que isso já responde a tua pergunta, né? Tu tá satisfeita em ganhar R$2.500 por mês? Ó, Se tu abri tá... aqui. Ó, vai lá. Quantos advogados tem no Brasil? Quantos advogados Advogados ativos ativos tem no Brasil? Ativos. Faça o seu chute ouvindo aí o nosso podcast.
E a Vamos média ver. salarial? Tá, eles chutaram 1 milhão. Tá buscando. Tchan, tchan. Aproximadamente 1.512.701. 1 milhão e 500, olha isso, 1 milhão e meio, tá? E beleza, o salário médio, só pra gente Uau. bater o martelo aqui. 1 milhão e meio de pessoas ativas. Cara, eu tava vendo essa informação pra psicólogos, só pra gente ter uma noção comparativa, que também é uma profissão mega comum no Brasil, são 500 mil. Então a gente tá falando de 3 vezes mais do que um nicho comparativo que também é muito comum. Cara, talvez seja uma das profissões mais comuns De certa forma. quando a gente tá falando de ensino superior completo. Porque é aquela coisa, né? Se a pessoa não sabe o que fazer, ou ela faz direito ou faz administração. Exato. Eu fiz administração por isso. Ó, depende da região, mas dando aqui uma média geral, em torno de uns 3. 3 mil. Cara, 3 a 13 4. mil. Mas podendo começar aqui em 1.800, dependendo da região. Cara, o que tu faz com 1.800, né? Então, tu tem 1 milhão e meio de concorrentes, tá? E tu pode aí faturar entre 1.800 a 4.000, estourando. Essa é a grande média. O que tu pode fazer pra sair da média? É essa coisa que tu tem que ficar martelando e obcecada em pensar como que eu vou fazer pra sair da média. Por quê? Qual a perspectiva de faturamento que tu vai ter nessa carreira? Pô, vou ganhar o quê? Com sorte, 4 mil reais por mês? Isso, o que tu pode fazer? Será que os teus sonhos, será que a tua ambição, ela tá... esses 4 mil, eles vai suprir todos esses teus sonhos que tu tem? Vai suprir todas as metas que tu quer alcançar? Sei lá, comprar um carro, viajar o mundo, ter filho, é tudo muito caro. Então, eu acho que assim, a gente não precisa nem convencer as pessoas de se posicionar. Porque eu acho que os dados falam por si. Tu tem 1 milhão e meio de concorrentes. Cara, não dá pra depositar as fichas em... Ah, beleza, é porque eu vou ter esse certificado que os outros não têm. Ninguém vai saber que tu tem esse certificado se tu não comunicar. Exato. Tá? Esse certificado é tipo um grande segredo que tu vai guardar numa gaveta. Não vai servir pra nada na percepção de valor que o teu cliente vai ter sobre ti. Por quê? Porque ele não vai saber que tu tem. Ou, porque a minha qualidade de atendimento é muito boa. Isso é obrigação, isso não é diferencial. Então eu atendo muito bem e eu sou muito bem certificada. Ou seja, certificado as pessoas não sabem. Atende muito bem, não é diferencial. Ou seja, volta lá para 1 milhão e meio que fatura no máximo 4 mil. É isso? Até ela chegar num atendimento, ela vai ter que te conhecer por algum lugar, né? Aí que tá, já prospectou o cliente, que no caso não prospectou, né? Sim. Então, cara, eu acho que o digital, daí tem duas coisas, né? O se posicionar da maneira correta e estar no digital. E daí a gente entra pra área do conteúdo, né? Porque se posicionar, eu faço um PDF, uma apresentação pra mim mesma ali do meu posicionamento. Outra coisa é eu criar conteúdo e comunicar esse meu posicionamento, né? Então, eu acho que o digital, ele encurta caminhos e ele escala caminhos. Talvez tu ia demorar 20 anos para ter a tua cartela de clientes que tu facilmente pode fazer em 2 anos. E isso não é exagero. Se tu te posicionar da maneira correta e se tu comunicar isso através de conteúdo. Até tem uma máxima dos advogados que falam, né? Que só vai conseguir, de fato, começar a construir uma boa cartela de clientes depois de 5 anos. Porque, tipo, tem aquela visão antiga, tu tinha que abrir teu escritório, tinha que esperar a pessoa entrar, e até conseguir construir, né, essa cartela de clientes em si. Então, tu acha que hoje, se posicionando, nichando, subnichando e definindo quem que tu vai atingir, como tu vai atingir, é imprescindível para que tu acelere esses resultados e aumente os teus ganhos? Sim, totalmente. Então, acho que a primeira etapa que a gente estava falando, né, é a estratégia do negócio, né? Então, beleza, definir lá o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem é o meu público específico, né, os dados demográficos, psicográficos. Uma coisa que tu tinha falado que eu acho que é super importante também é a advogada mapear essa persona, né? Então, a gente viu os dados demográficos, os psicográficos. Pra tu, advogada, ficar bem
claro sobre quem que tu vai atingir, eu acho que é legal a gente desenhar a tua persona. Realmente uma persona fictícia. Ana Maria, 38 anos, e tu destrincha todos esses dados psicográficos, esses dados demográficos. Eu gosto de fazer também, quando eu apresento para cliente, projeto, eu gosto de fazer um mood board visual, assim, exatamente da rotina, dos hábitos de consumo, se tem família, não tem família, onde é que mora, visualmente, para essa advogada entender com quem que ela tem que se comunicar. Porque às vezes ela tá num ambiente, tá com uma roupa, tá com um tipo de comunicação, um tipo de oratório, um tipo de tom de voz, que é totalmente desalinhado com aquela persona que ela quer entregar a mensagem, sabe? E depois disso, eu acho que é importante daí, depois da estratégia de negócio, eu acho que é importante a gente começar a pensar na expressão visual e verbal. E daí a gente entra mais para a parte do conteúdo, né? Então, quais vão ser as cores? Qual vai ser a fonte? Quais vão ser... Uma coisa muito importante para advogada é a identidade fotográfica. Então, é primordial fazer um ensaio fotográfico profissional. Não é uma opção. Eu acho que isso, assim, tá no grande checklist de uma estratégia de marca da advogada, sabe? Então, daí a gente vai para a expressão visual. Que não é só no off, né? O advogado acho que é muito atrelado ao off ainda. Tipo, o meu escritório bonito. Enfim, o meu carro que, enfim, tem que, né, mostrar ali. Não tem que, né? Mas assim, eu acho que é muito a mentalidade do advogado ainda. Quando a gente tem que mudar esse shift, né? Do tipo, tá, e o que tu tá mostrando no online? Não adianta tu ter um escritório bem bonitão lá, um carro. Quem é que tá vendo isso? Só quem passa na tua frente, só quem entra no teu escritório. Então, eu acho que os advogados, eles ainda têm que virar a chave para entender que o grande cartão de visitas não é o certificado, ou o carro, ou o escritório. É a identidade fotográfica, é o teu ensaio fotográfico, são as tuas cores, são os teus símbolos que tu mostra na rede social, é a tua tipografia, é os assuntos que tu aborda, é o teu tom de voz, como que tu fala num Reels, se a câmera, tipo, tem uma qualidade. É isso que as pessoas estão vendo, muito mais do que o teu escritório. Que a repetição é o dia a dia, vendo ali toda hora. As pessoas entram, por exemplo, no Instagram todos os dias, e a maioria dos brasileiros tem internet, tem acesso, conta no Instagram, né? O brasileiro passa mais de 6 horas no Instagram. Se tu não tiver posicionado lá, ninguém vai te ver. E tudo isso também contribui para o diferencial, né? Tem muitas advogadas que ficam muito presas. Que diferencial que eu tenho. São tantos detalhezinhos que a gente pode usar em conjunto para, então, transparecer esse diferencial, tudo isso que você mencionou, né? Que for alinhando tudo isso, vai sim se destacar de outras advogadas e outros perfis também, porque hoje muitos já estão posicionados no digital, ainda é cedo, ao meu ver, assim, né? Tem muitos que na advocacia, que é um nicho mais resistente ali, que tem o formalismo enraizado, ainda eu vejo que tá no início, entre aspas, né? Mas a gente já vê muitos já virando, assim, essa chave de, poxa, eu preciso estar no digital, mas desses que estão, eu ainda vejo que características ali, atitudes do formalismo estarem inseridas no digital, que precisa ter um comportamento diferente nesse posicionamento ali, né? Então, ter um perfil totalmente técnico, institucional, sem pessoalidade, sem mostrar quem é aquele advogado por trás. Isso acaba afastando, né, as pessoas. Isso. Aí eu até ia te perguntar se você também vê isso como ser imprescindível, né? Uma advogada mostrar mais o lado dela pessoal, quem ela é, valores, posicionamentos, estilo de vida. Mas claro que naquele limite que não perca, né, o profissionalismo. E isso eu vejo que é uma dificuldade também, né, principalmente da advogada, de como trabalhar esse equilíbrio para não perder, né, o profissionalismo e também conseguir conectar com o público-alvo. Sim. Eu acho que assim, isso para advogada e para qualquer outro nicho, eu acho que quando a gente está no digital, a gente tende a achar, e eu acho que muita objeção de estar no digital por parte das advogadas pode ser, eu não quero expor a minha vida. Eu não gosto de expor a minha vida pessoal. Ninguém precisa expor a sua vida pessoal. Você precisa escolher qual é a faceta que você quer expor para as pessoas verem. Qual é o lado que os outros vão ver que te interessa que eles vejam. Então, por exemplo,
A advogada que ela, vamos supor que ela fala pro nicho de esporte, tá? Uhum. O que é interessante essa mulher postar nos stories? Que ela tá no McDonald's com o filho? Não. Mas talvez ela goste de correr. Ela tem esse hábito. Então ela faz, daqui a pouco, um ritual dos stories todos os dias, que ela tá correndo e faz uma analogia de esporte, de vida, enfim. E não necessariamente ela falou ali de direito, né? De, enfim, da área dela técnica. Mas eu, como público de esporte, já me identifiquei. E ela trouxe uma faceta da vida pessoal dela. Então, é sobre recortar o que é interessante para o teu posicionamento. Só que daí a gente volta para o grande problema, que é a advogada não sabe qual é o posicionamento dela. Ela não sabe o público dela. Ela não sabe qual é o subnicho dentro do direito que ela vai atacar. Então, é claro que ela não entende que recortes da vida pessoal ela pode fazer. Por quê? Porque ela não tem clareza. Tem que ajustar lá na base pra daí fazer sentido. Tudo volta pro início Por sempre, isso né? que Exato. posicionamento, as pessoas acham, né? Quem, tipo, não tem muito conhecimento sobre posicionamento, fala muito sobre, sei lá, sobre estética, né? Sobre a imagem da pessoa. Que faz muito sentido, que é importante. Sim. Só que eu não sei se é estratégico pra ti ter essa aparência X ou a Y, sabe? Ou falar da maneira X ou da Y. Usar, Brenda, é legal usar a cor verde pra minha marca? Cara, eu não faço ideia. Por quê? Porque esse verde, qual é a estratégia do negócio? Qual é esse público aí que tu tá atacando? O teu Ele pode subnicho até dentro do direito? remeter a alguma linguagem específica, né? Porque tem aquela, como é que é? Eu esqueci o nome. Da linguagem das cores, não é linguagem das cores? Psicologia das Psicologia das cores, isso é mesmo. Pode até tratar de uma coisa, mas não vai, de certa forma, conectar com o teu público, né? Exato. E daí, outra coisa que tu falou sobre, né, a exposição no digital e, enfim, que tu vê ainda que é muito formal, muito quadrado. O que eu acho importante falar? Primeiro, muitos advogados não querem mostrar a sua cara, então mostram a marca no sentido do logo da empresa, né? O que eu vejo? Eu vejo que é muito... Não é errado, mas tu tem que ter consciência que vai ser um caminho muito mais difícil, tá? E daí, muito, tipo, 10 vezes mais difícil. Porque ninguém se conecta com um logo. As pessoas se conectam com a cara de alguém. Porque eu não tô na rede social pra ver post estático, feito super no Canva ali, de uma maneira super fria, sabe? Que parece um template, um flyer. Que eu falo, a pessoa comprou uns templates qualquer um e pack de usou. postagens e acha que isso que vai fazer milagre, que vai resolver. Comprei, agora eu vou ter aqui o que postar. Tô postando, é isso que eu tenho que fazer. Só pra Então, cumprir tabela ali, né? cumprir tabela. Um erro que eu sempre falo que muitos cometem, né? De postar qualquer coisa só porque tem que postar. E não é bem assim. Você vai estar perdendo tempo e energia, vai estar se cansando, não vai estar tendo resultado. E vai acabar aí frustrado. vai acabar desanimando e ainda vai achar que o marketing não funciona. Exato, exatamente. Sim, porque sempre, né, é muito difícil, assim, tu te culpabilizar, né? A pessoa sempre tenta encontrar um terceiro, né, culpado pra isso. E é realmente, acho que daí voltando sobre a questão da empresa, é muito mais difícil tu te conectar com um logo e é muito mais difícil tu te conectar com um conteúdo extremamente denso, tradicional, quadrado, formal. Ninguém entra no Instagram para saber as consequências da nova legislação XPTO. Sabe? Eu quero ver meme, eu quero ver Reels, eu quero fazer... Cachorrinho fofo. eu quero me entreter ou me relacionar. Sim. Ponto. E daí eu acho que cabe ao advogado entender primeiro. Tá, eu quero um caminho 10 vezes mais difícil, expondo só a minha empresa e não eu? Não. Tá, beleza. Né? Tipo, a pessoa quer se ajudar. Então, a gente parte desse pressuposto. E daí, a segunda questão é... Eu posso usar a mesma temática, exemplo, a nova legislação XPTO. Imagina eu botar um post lá no Canva que parece aqueles flyers que a gente ganha no semáforo, sabe? Tipo, muito frio, assim, sobre entenda a nova legislação XPTO. Cara, não me interessa. Eu tô pra me entreter ou me relacionar. Agora, se eu faço um Reels conversando de uma maneira mais informal, isso não significa que você é menos experiente, ao contrário, você é mais inteligente a ponto de entender que você tem que falar de uma maneira informal para se conectar com o outro. E daí, tu usa uma temática do universo que a pessoa entende. Exemplo, voltemos lá pro advogada para nicho esporte. Cara, eu vou pegar a vinda do Neymar pro Santos?
Isso. né? E a pessoa não sabe de futebol. A vinda do Neymar para o Santos, e daí eu vou relacionar com a legislação XPTO que a pessoa vai entender, sabe? Tipo, como que essa legislação está relacionada, inclusive, neste assunto específico X. E óbvio que eu sou uma advogada de esporte, então claro que a pessoa quer saber do Neymar, sabe? Então, eu acho que é muito da pessoa entender que não basta estar no digital como advogada, né? Óbvio, falamos aqui do posicionamento, de escolher o seu nicho, né? Escolher o seu público, sua persona, como é que a gente faz isso. E na hora de criar o conteúdo, eu não vou falar de uma maneira extremamente formal. Eu vou tentar sempre relacionar com temáticas que aquele público que eu defini é interessado. E daí tu começa a ganhar um pouco da atenção, né? Daquela audiência que, em primeiro momento, não estava ali para ouvir sobre direito, mas tu conseguiu trazer ela com essa comunicação, sabe? Conquistar, né? Ser interessante. Né? Massa isso tu ter trago, porque até voltando em um ponto que tu falou, né? E, tipo, muitos advogados têm uma trava, um bloqueio de talvez ou se posicionar ou saber como se posicionar. E acredito que isso tá muito ligado, né, com o medo. Né? Muitas chegam até nós, tipo, com medo de se expor, que daí vai muito naquilo que tu falou, tipo, tu não precisa expor tudo. Tu vai expor o que faz sentido pra tua audiência ver. E um outro medo muito grande é de infringir o código de ética, né, da OAB. Então, muitos acreditam que, se eu fizer algum conteúdo X e Y, eu vou estar infringindo a ética, quando na verdade não, né? Tu vai estar informando a tua audiência sobre algo, ou, agregando algum conteúdo para ela e que está dentro da norma de ética, né? Então, o advogado entender como que ele deve produzir conteúdo para agregar para a audiência dele, trazer para perto para se conectar e posteriormente conseguir converter esse seguidor em um cliente em si. Né? Acho que essa é a grande sacada do digital, que é a completa diferença do offline, né? Que antes bastava abrir um escritório numa rua que passava muita gente e as pessoas, não, eu preciso de um advogado, ela vai entrar no escritório. Hoje em dia não, tu precisa despertar esse interesse nas pessoas, porque tem muitas áreas, né, em que as pessoas nem sabem que precisam de um advogado, ou que não sabem que estão sofrendo um problema. Então, por meio do conteúdo, que tu vai mostrar para ela que ela tem um problema e que tu é a solução desse problema. Perfeito. Né? E até voltando, né, um outro exemplo, né, que tu falou, as pessoas se conectam com pessoas e não com marcas, né? Vou trazer até um exemplo real da agência. Eu tenho 2 advogadas que atuam no mesmo nicho. Uma gosta de aparecer e outra não gosta de aparecer. Então, para uma, eu criei, cara, o site todo baseado na imagem dela, na foto dela, colocando, enfim, toda a parte de estética com ela ali no meio, humanizando a página. E a outra falou, não, eu não quero aparecer. Eu falei, não, mas tem que ter pelo menos uma foto tua, né? Quem sou eu ali para que as pessoas te conheçam. E isso surte muito efeito no custo por lead que entra no WhatsApp. A que se expõe, a gente paga em média R$5,50 numa mensagem que ela recebe. Na outra é o dobro, a gente tá pagando R$11. Então esse é o poder de tu se expor, digamos assim, né? Colocar a tua imagem, porque gera conexão. A partir do momento que a pessoa se conecta, ela sente mais confiança e entra em contato contigo. Perfeito. E daí, vou puxar o gancho ali que tu falou, que eu acho que é muito legal relacionar com dados, né? Tipo, métricas, assim como tu trouxe, né? Então, olha, aqui tem um site humanizado com a pessoa, aqui tem um site que não é humanizado sem a pessoa. E daí a gente leva isso para todas as esferas do digital. Exemplo. E daí, né, tu é gestor de tráfego, tu consegue me ajudar melhor. Mas assim, cara, eu vou postar, vou fazer um post, tipo, Canva com um template super frio lá, com as cores do logo da minha empresa de uma maneira super formal. E outra pessoa vai fazer um Reels pegando uma pauta, né, que é interessante pro nicho ali, tipo, a galera comum, vou pegar o quê? Uma notícia que saiu, Trump, blá, Então, blá, blá. uma caixinha de perguntas, assim. E vou, tipo, relacionar e vou explicar de uma maneira informal, trazendo, né, a minha cara, trazendo a notícia famosa que tá todo mundo contando e como é que isso se relaciona com o que eu quero te ensinar sobre X assunto. E que talvez se realmente tu tá com esse problema, nem sabe sobre isso, mas eu tenho uma solução. Ok. Então, são 2 maneiras de fazer o conteúdo de maneira diferente. E eu vou turbinar os 2 posts. Cara,
qual é o custo por novo seguidor, né? Do primeiro conteúdo, do segundo. Tenho certeza que o primeiro vai ser extremamente caro, essa pessoa vai ficar frustrada, não vai conseguir ter novos seguidores na página, já a segunda vai crescer. Assim como no site, assim como se eu vou fazer um anúncio, né? Eu vou fazer um anúncio lá, mostrando a minha cara, falando um problema que a pessoa possivelmente pode ter, e a outra pessoa não quer se expor, não quer falar de maneira mais informal, e daí ela vai fazer só um card estático, assim, escrito uma frase super formal. Cara, o que vai converter mais? Então, acho que os dados também, não só no orgânico, mas no tráfego pago, eles falam por si, né? Ah, com certeza, com certeza. Quando a gente vê, né, que a pessoa, de certa forma, tá trazendo algo do dia a dia, principalmente, então, a ambiência, né? Eu sempre falo, poxa, se tu é uma advogada que atua no nicho bancário, cara, dê preferência de gravar na frente de um banco, pô. Porque a pessoa que tá sofrendo de um problema com financiamento, com crédito, alguma coisa, onde que ela vai para resolver esse problema? Muitas vezes é no banco. Então, se tu grava esse teu criativo, né, com o ambiente em que a pessoa frequenta, vai trazer ela para perto, né, pro momento que ela vive, então vai se conectar muito mais fácil, né? Então, pô, tá muito alinhado com o que tu trouxe aqui pra gente. Bacana. Então, tô no caminho certo. Sem saber, eu já tava fazendo certo. Cara, daí eu tava pensando, daí a gente entra um outro assunto, né, que não é sobre posicionamento, mas conteúdo. Exemplo, a advogada bancária. Cara, geralmente é um assunto chato, né? Tipo, não abro meu Instagram já falar disso. Mas se eu vejo, por exemplo, tá? Um conteúdo POV ali, tipo, o point of view, sabe? E daí mostra dia a dia no banco, e daí mostra, tipo, uma pessoa, tipo, extremamente chateada, irritada, estressada, sei lá. Daí tu tá trazendo uma coisa de identificação, uma coisa super informal. Ou no começo do vídeo pode vir uma pessoa e falar assim: ai, que saco, olha essa fila do banco, não sei o quê. E daí corta, e daí depois é só tu falando sobre como evitar, porque tu pode fazer digitalmente tal processo, sabe? Só que o começo do vídeo chamou atenção e foi de uma maneira criativa e informal. Isso eu acho que é super importante explorar, porque as advogadas, assim como, né, a maioria das pessoas, tem outra atividade, né? Tipo, beleza, elas são advogadas, elas não são marqueteiras. Então, elas não precisam ficar fazendo um conteúdo super mirabolante. Mas no começo do vídeo, dá pra chamar atenção e depois ir pra uma parada mais fácil de fazer. Porque o grande problema é chamar atenção Os 3, no começo. 5 primeiros segundos ali, né? Isso aí eu falo muito. Primeiras palavras do teu vídeo já precisa despertar a curiosidade, ali, o interesse, senão a pessoa não vai continuar assistindo, não vai continuar lendo o teu carrossel. E muitas começam um vídeo, por exemplo: oi, meu nome é Letícia, sou advogada. Ninguém vai parar para ver um conteúdo desse, porque a pessoa, ela vai parar se ela vê que a partir daquele vídeo ali, ela vai ter algum benefício ou ela vai evitar algum problema. Opa, eu preciso parar isso aqui vai me trazer alguma coisa diferente, né? E também essa questão da emoção, por exemplo, ali, tá no banco, estressada, poxa, eu me sinto assim, eu tô me sentindo assim, tá falando comigo. Ela se vê naquele lugar, né? Porque eu vejo muito conteúdo copia e cola em muitos perfis, né? É sempre a mesma coisa. O que é guarda compartilhada? E esse tipo de conteúdo não funciona, não adianta, né? É aquele cumprir tabela que a gente falou antes. Então, é ver formas diferentes de sair da caixa, né? Conteúdos fora da caixa. De abordar os mesmos assuntos, mas de formas diferentes, né? Tipo, exemplo, né? Tu falou, o que é guarda compartilhada? Eu posso fazer um vídeo assim, ó. Oi, meu nome é Brenda, eu sou advogada, e hoje a gente vai falar sobre o que é guarda compartilhada. Gente, ninguém tá assistindo, tá? A pessoa tá falando sozinha. Por quê? Daí a Letícia falou uma coisa importante, né? Que a pessoa tem que ver o benefício pra ela. Que é exatamente isso. Eu não posso começar o vídeo falando de mim. Eu não sou o ponto focal do conteúdo. É sempre o outro. Eu tenho que parar de ser egoísta, falar de mim, eu, no conteúdo. Ninguém quer saber de ti. As pessoas querem saber delas mesmas. E quanto antes tu te dá conta disso, melhor pro teu negócio. Então, sobre o conteúdo, né, da guarda compartilhada, eu fiquei pensando, como que a gente pode fazer um conteúdo que chame atenção e que seja fácil? Exemplo, os 3 primeiros segundos podia ser
sei lá, a mulher anotando. Segunda sou eu, terça não sei o quê, sabe? E daí corta. E daí fala sobre a guarda compartilhada. Ou, tipo, abraça o dog cheia de saudade e fala alguma coisa, corta. Fala sobre isso, sabe? Ou pega o telefone e fala, como assim essa semana eu não vou poder ver meus filhos? Corta. E daí fala sobre guarda compartilhada. Então, tipo, sempre tem esses 3 segundos que tu tem que pensar. Uma fala comum do público. Como ele se sentiria? O que ele faria? E daí tu usa esses 3 primeiros segundos e depois vem com uma caixinha de perguntas, falando de frente pra câmera. Mas é importante chamar a atenção nesses 3 primeiros segundos. Bem Top. interessante. Já dá para advogadas que estejam assistindo, né, pegarem essas ideias e adaptar para sua área, né, para as demandas da sua área porque eu sempre digo que os conteúdos, eles nada mais vão ser do que as principais demandas que você atua no dia a dia e benefícios e problemas dentro de cada uma dessas demandas. Então, você vai destrinchar isso. Anota ali, né, todas as principais demandas que você quer prospectar através do teu perfil ali e dentro de cada uma anota quais são as emoções da pessoa que está passando por aquilo, benefícios e problemas em cada uma, e aí você já tem várias ideias de conteúdo, Até porque, né? tipo, a advogada já fala praticamente o dia inteiro com várias pessoas que chegam com as dúvidas. Então, tu tem a melhor fonte possível para descobrir quais são as dúvidas para criar o conteúdo ou a comunicação que tu vai fazer, né? E daí já entrando, eu tenho uma pergunta pessoal até. Tipo, tu já trabalha com isso há muito tempo, já tens facilidade para criar conteúdos e, enfim, conhecer a audiência e ter essas ideias. Mas uma pessoa que não tem todo esse know-how, esse conhecimento, como que ela consegue descobrir isso? Além do que eu falei, né? De contato pessoal com as pessoas. Tem algumas ferramentas que ela pode utilizar para poder descobrir, de fato... Pra criar o conteúdo. Para criar o conteúdo, e saber como criar um conteúdo que seja disruptivo naqueles 3 primeiros segundos. Sim. Sabe? Cara, eu vou dar umas técnicas aqui que, olha, vale muito, tá? Então, se você estiver ouvindo, já aplica hoje. Não espera pra aplicar depois. Mas Porque eu podia acho cobrar, hein? podia cobrar. A partir daqui é freemium esse podcast. Freemium. Até agora foi grátis. Depois, agora a gente passa para um outro canal. Você faz o checkout lá, faz a página. O Pix tá aqui embaixo, eles. O Pix tá aqui embaixo. Tá, então vou dar 3 técnicas para criação de conteúdo, depois a gente pode falar sobre o processo, assim. Tá. Mas assim, a primeira coisa que eu acho que é muito massa, vai no YouTube. Isso se chama técnica cross-media, que é o quê? Eu vou produzir para o Instagram, então vai para outra rede e faça um brainstorming de conteúdo. Então, por exemplo, vou produzir conteúdo para o Instagram. O que eu faço? Eu entro no YouTube e daí, sabe o que tu vai fazer? Tu vai nos filtros do YouTube, lá em cima, no cabeçalho, assim. E daí tu vai filtrar por contagem de visualização. O que isso significa? Significa quantas pessoas clicaram naquela thumb, ou seja, aquela thumb chamou a atenção a ponto delas entrarem no vídeo. Isso significa que aqueles títulos têm muita demanda. Então, eu posso ir lá no YouTube e boto, né, as palavras-chave do meu nicho, do meu subnicho, ou já destrincho, né? Por exemplo, me fala aí um nicho de advocacia. Previdenciário. Previdenciário. É tipo assim... Aposentadoria, Tá. auxílios, doença, entre outras coisas. acidente, pensão por morte, INSS. Basicamente. Tá. Então, previdenciário, daí eu destrincho, né, as verticais, o que eu posso falar dentro desse nicho, e daí pego um desses tópicos e jogo no YouTube e boto contagem de visualização. Vai me mostrar estruturas, relações, exemplos, pessoas que têm alta demanda sobre isso. Então, eu pego essas ideias, já tenho essas ideias de conteúdo. Qual é a grande questão aqui? Por que isso é tão melhor do que eu ter ideias da minha cabeça? Porque as outras pessoas já validaram para ti. É como se outras pessoas já tivessem trabalhado para ti. Então, elas validaram, viram que isso funciona, que tem demanda, e eu vou trabalhar a partir de uma coisa validada e não da minha cabeça. Outra técnica interessante é tu abrir uma janela anônima no Google e tu vai botar... Como, daí, bota INSS, Se aposentar, não sei o quê. como se aposentar ou aposentadoria, e daí ver o que tem mais, porque vai te dar opções de resposta. Essas opções de resposta não é à toa, é porque foram as opções mais pesquisadas. Então, eu vou criar conteúdo a partir dessas opções mais pesquisadas. De novo,
o Google está validando para ti já os termos de busca, o que as pessoas estão querendo ouvir, e não o que está na minha cabeça. Terceira técnica. É uma ferramenta bem famosa para a galera da comunicação, que se chama Answer the Public, né? Então, Answer the Public, tu bota a tua palavra lá, a chave, por exemplo, aposentadoria, e vai te dar várias opções de conteúdos a partir da palavra aposentadoria que são mais buscadas. Tô falando outras, né? Mas assim, a Google Trends também vale a pena. Então, a aposentadoria e ver o que está relacionado com a aposentadoria no Google Trends, né? Que é o site de tendências do Google. E, para finalizar dessas técnicas, eu acho que tem uma técnica muito boa, que é pouco usada, tá? Que tem uma extensão, assim, no Chrome, que é super fácil de fazer. E se você não sabe, é só jogar no YouTube, tem um vídeo de 2 minutos que tu vai aprender a fazer. Que é tu baixar uma extensão do teu computador que se chama Social IQ, que é social IQ. Basicamente, ele vai te mostrar o percentual de engajamento de todos os posts no Instagram, teus e de qualquer pessoa em qualquer perfil. Isso é legal por quê? Porque se eu sou uma advogada previdenciária, eu posso ir em perfis de concorrentes meus, né, que também são advogados previdenciários, e eu vou ver o percentual de engajamento dos posts daquela pessoa. E daí eu consigo analisar o que tá acima da média daquela pessoa. E isso significa que aquele formato que ela gravou ou aquele assunto chamou a atenção da audiência. Só que aquela audiência é a minha audiência, porque é meu concorrente. Então, esse concorrente, de novo, já validou um conteúdo e eu posso replicar. Claro que eu não vou copiar, eu vou falar com as minhas palavras. Então, É um hobby como artista, né? Hobby como um artista total. Então, eu acho que é muito interessante aplicar essas técnicas, porque para quem não é muito, enfim, é acostumado em criar conteúdo, basicamente são ideias de conteúdo prontas que tu consegue a partir disso, né? Tu não precisa criar uma ideia de conteúdo do zero. Boa. A grande maioria fica travada, assim, quando vai criar conteúdo. Fala, eu não sei como criar conteúdo, não sei o que falar, não sei o que. E tu acabou de mostrar pra ela que ela não tem mais desculpa pra não criar conteúdo, né? Sim. Sabe Uma coisa super massa de fazer também? As pessoas ficam dizendo que o chat GPT, tipo, não dá pra criar conteúdo porque são respostas muito genéricas. Só que é genérico porque... E daí é difícil de aceitar, mas é genérico porque tu é genérico. Uhum. E é genérico porque o teu negócio hoje é genérico, sabe? E então, se tu realmente implementar tudo que a gente tá falando hoje, né? Daí retomando, né? Cara, estratégia de negócio, o propósito, o que eu faço, como é o meu diferencial, os dados demográficos, psicográficos do meu cliente, destrincho a persona, faço um mood visual do meu persona para ver. Daí, beleza, eu defini todo o meu posicionamento. Eu passo isso para o GPT, mas escrevo, assim, muito sobre isso. E a partir disso, eu consigo criar realmente títulos mais envolventes, sabe? Mais bem posicionados. Uma coisa legal do ChatGPT também é eu pegaria muita referência de posts que tu gosta, e pode ser de outros nichos, mas que tenha uma copy, né? Um título legal, que a pessoa fale bem, que tu goste do roteiro da pessoa, e tu coloca essas referências. Tipo, cara, bota 20, 30, 50 referências. Então, tu falou todo o teu posicionamento, tu deu muita referência de copy, de títulos de como fazer, né? Referências do próprio conteúdo de Instagram de outras pessoas. E daí, sim, tu bota todas as dores, todos os desejos que a Leite falou ali e cria títulos com storytelling, assertivos, envolventes, a partir disso. Até mesmo roteiro pra vídeo, né? Roteiro pra vídeo total. Com base nisso. É. Caraca. É dar os direcionamentos certos para o ChatGPT te entregar algo assertivo, né? Porque dá para explorar muito, realmente. E falando de conteúdo, existem, por exemplo, alguns conteúdos indispensáveis que tu acha que precisa ter num perfil? Ou fazendo isso, já vai estar cumprindo, né, o papel? Ou tem alguns conteúdos específicos que precisa ter? Ó, eu acho que é o seguinte... os teus conteúdos, tá? Como que eu ensino para as estrategistas de marca, assim, que elas replicam para clientes? Primeiro tem que saber qual é o teu produto principal, tá? Então,
a gente volta para a questão lá do posicionamento, do nicho, etc. Então, ok, qual é o meu produto principal? Eu vou vender o quê? Consultoria, prestação de serviço, enfim. Qual é o produto principal, que a gente chama de back-end, que é de onde vem o 80-20, né? 80% do teu faturamento. Então, bota lá o teu produto principal. Daí, isso vai ser o teu núcleo. Daí, tu tem que pensar, para essa pessoa comprar esse produto, que temáticas que eu tenho que falar? Que assuntos que vai rodear esse núcleo? Para que essa pessoa queira comprar esse produto. Produto principal. Nichado, com posicionamento. E daí, um dos pilares, eu sempre gosto de sugerir que seja sobre problemas, sintomas. Ou seja, é aquele nível de consciência mais baixo da pessoa que não sabe que tem um problema e ela não sabe que existe uma solução. Então, por exemplo, eu ensino hoje ensino hoje profissionais criativos, tá? A criar estratégias de marca. Um dos pilares é criativos desvalorizados. É o nome do meu pilar. Ou seja, tudo relacionado a problema, pepino dele, insatisfação, que é para mostrar, tipo, ó, deixar muito claro, botar na mesa, revelar que não tá legal isso, não tá legal essa situação. Então, no meu caso, eu falo sobre desvalorização, sobre ganhar mal, sobre pegar jobs operacionais, sobre estar sobrecarregado, sobre não saber criar uma oferta sexy, sobre não conseguir criar um produto, sobre não ter processo de venda. E para advogado é a mesma coisa, né? Quais são os problemas, os sintomas, o que tu não aguenta mais? Isso tem que ser um pilar. Outro pilar que eu sugiro é sobre o teu método, ou a tua técnica, ou o teu jeito de fazer. E se tu não tem, eu me preocuparia urgente em criar, sabe? E daí a pessoa pensa, mas não, no meu caso não dá. Sempre dá, sabe? Tipo, o meu atendimento, ele tem, sei lá, primeiro o diagnóstico do cliente, né? A situação do cliente. Depois a gente vai estudar a melhor estratégia. Depois a gente vai para a terceira etapa, que é apresentar a estratégia. Com certeza tem como tu criar. E daí, esse é um pilar legal de falar, porque ele diferencia o teu serviço. Tipo, mostra que tu tem um line-up, um CS, uma experiência massa, que, tipo, tu recebe o cliente de uma maneira diferente, que tu tem um passo a passo, que a pessoa vai ser bem recebida se te contratar, sabe? Então, problemas, pepinos, dores, insatisfação, nível de consciência baixo, né? Tipo, falar dos problemas da pessoa. Depois, método, técnica, por que eu sou diferente, CS, line-up, como é que eu recebo um cliente, tudo. Focar no serviço, conteúdo de conversão, né? Exato. Por exemplo, assim, eu tenho uma formação em estratégias de marca. Um dos meus pilares é 4Es, que é o meu método. Entende? Daí, outra coisa interessante daí é a gente falar sobre a solução daquela pessoa que ela está buscando. E quem essa pessoa vai se tornar depois de consumir o meu serviço. E daí é um pouco diferente de o que eu vou fazer com a pessoa, tipo, o meu serviço específico. É sobre o quem a pessoa vai se tornar depois de ter o que eu vou prestar de serviço para ela. Então, beleza, ela vai ter o quê? Uma aposentadoria maior? E daí tu vai ter que começar a falar sobre o que eu faço com uma aposentadoria maior? Qual a transformação de ter uma aposentadoria maior? E é o que a pessoa quer muito, né? Se aposentar para ter paz, não precisar mais se estressar no dia a dia, não precisar mais pegar ônibus, conseguir viajar, ficar com uma família. Sim. E aí a gente até entra, eu acredito, na parte de linha editorial de assuntos complementares, assim, né? Relacionados à emoção, a sentimento. Não sei se faz sentido, se eu tô... Total. Eu acho que um pilar muito importante é histórias, tá? Que eu gosto de colocar, tipo, num pilar específico. E daí eu boto histórias. Histórias tanto dos clientes quanto da própria pessoa. Na primeira pessoa, sabe? E daí eu gosto muito de usar, aí sim, a emoção, o storytelling, uma história, início, meio e fim, uma situação, um contexto. Essa pessoa tinha um problema, ela encontrou uma solução, agora a vida dela mudou. Então, é bem a história do herói, assim, que quem não conhece vale a pena estudar rapidamente como que é a história do herói. Que
é um método, um framework lá de passo a passo para criar histórias mais envolventes, mais emocionais. Então, esse é um pilar que eu também investiria bastante. Perfeito. Eu vejo que é um dos principais tipos de conteúdo, digamos, que faz com que você se diferencie, né? Por meio de história. Eu venho Aham. falando muito isso, é, fazendo com que nossas alunas, né, venham a conseguir fazer isso com mais facilidade, né? E trazer esses assuntos. Foi assim que Dona Maria conseguiu se aposentar mais rápido, ou receber X reais a mais do que ela estava esperando. É muito mais atrativo, Uhum. até porque você toca, por exemplo, aqui no dinheiro, no que a pessoa quer, no benefício ali, do Uhum. que você colocar passo a passo para conseguir sua aposentadoria, ou tipos de aposentadoria. A pessoa não quer saber os tipos, ela quer saber Uhum. como que ela vai conseguir se aposentar mais rápido, que é o benefício que ela Aham. tá almejando, né? Sim, Tocar exatamente. mais de forma assertiva naquilo que Sim, precisa. sim. É, foi assim que a Ana conseguiu sua aposentadoria em um ano. Enfim. Uhum. Ou, daí vale muito a pena falar de ti também. Nesse contexto de história, aí sim. Claro que sempre é enganchando algo que faz sentido com a dor, desejo do público, mas, exemplo, por que eu desisti da nutrição e comecei a advocacia? E daí tu vai contar teu Uhum. storytelling. Ou, como que eu descobri que. Como eu decidi me posicionar. Por que que eu decidi me posicionar para, sei lá, Mulheres, mulheres, mães, mãe mães, solo. mãe solo, perfeito, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que faz. Eu acho que tem, assim, muito mais identificação na hora, e daí a gente volta para essa questão de, cara, eu tenho 1,5 milhão de concorrentes, por que que alguém vai me escolher? Né? Uhum. Muitas vezes não é pelo mais certificados, mais anos de mercado, mas sim porque tu tá falando de um negócio que toca para ela. Uhum. Exemplo, mãe solo. E eu falo isso muito para alunas e mentoradas, assim. Às vezes as pessoas têm muita insegurança do tipo, mas é que por que que alguém vai me escolher e não vai escolher a Uhum. fulana, sabe? Mas eu tô recém começando, é meus primeiros anos de advocacia. Só que a grande questão é, talvez a tua concorrente, que tá há 10 anos, tu tá há 2 anos, ela é genérica. E tu tá focando pra mãe solo. As pessoas, elas compram pela emoção e elas justificam pela razão. Uhum. Então elas vão escolher a ti, por quê? Porque tu tocou nelas. Daí elas vão criar uma coisa inconsciente lá, racional, pra justificar o porquê elas estão te escolhendo. Uhum. Então, daí a gente volta, o posicionamento muitas vezes é mais importante, e daí eu tô falando na percepção de valor do cliente, do que os anos de mercado, Uhum. entende? Nossa, isso faz total sentido. Porque tem muita gente que fala, tipo, não, porque os grandes escritórios colocam muito mais dinheiro e por isso que eles fecham muito mais clientes do que eu. Quando, na verdade, se tu soubesse se posicionar para um nicho específico, independente do tanto de dinheiro que ele estivesse colocando, o teu público-alvo iria te enxergar como um especialista muito mais do que aquele escritório genérico só por causa do dinheiro e do É, tamanho dele, né? e enquanto tu não te posicionar, tu vai estar competindo com esse escritório gigantesco, o que é totalmente injusto, porque tu É. nunca vai vencer, Uhum. entende? Então, tu tem duas opções. Ou tu fica sempre atrás dos escritórios grandes e, tipo, pega os clientes rebarba ali, Uhum. ou tu te posiciona. E daí tu nem compete com Né? Não eles. vai ter concorrência daí. Não é concorrente. Uhum. Tipo, tu começa a nadar realmente no oceano azul. Uhum. Ah, legal. E fazendo um gancho já para isso, o que que tu vê nesses teus anos de experiência que tu mais aprendeu, assim, digamos assim, que foi o que virou a chave, né? Que tu enxerga que, é isso aqui que de fato vai mudar o posicionamento. Teve algum caso que te marcou, de alguma aluna, Ou até mesmo o teu, né? ou até mesmo teu, em ter feito essa virada de chave, um novo posicionamento, por exemplo, né? Uma estruturação nova da marca e que assim os Né? Alguma resultados lição que tu pode tirar. melhoraram, ou teve um aprendizado grande com isso. Cara, tem vários, né? Eu super acredito não numa virada de chave, mas eu acho que são várias viradas de chave, né, ao longo dos anos.
E a gente vai sempre evoluindo, né? Eu não acredito muito, tipo, assim, eu não era ninguém, daí virou essa virada aqui, agora é sucesso total, sabe? Tipo, não, são, né, fases e a gente vai evoluindo. Mas uma coisa duas coisas que eu pensei, assim. A primeira é que, assim, 99,9% das pessoas no digital, elas entram já sem paciência. Elas querem que dê certo e tem que ser agora. E se não der certo em 90 dias, isso não funciona e daí acabou, tá? E a pessoa que fez daí eu tô falando para os advogados, mas né, eu vivo isso. A verdade é que há quanto tempo que tu tá na advocacia, a pessoa teve que estudar num vestibular, daqui a pouco ficou lá 1 ano estudando no vestibular, daí passou mais 5 anos numa faculdade, daí teve que estudar mais 1 ano para tirar a OAB, daí fez uma especialização e tu tá me dizendo que em 90 dias, se não funcionar, tu desiste. Não faz o mínimo sentido o que tu tá falando, sabe? Então, uma das minhas maiores lições é sobre constância. E não precisa ter pressa, porque isso é a tua vida. Tu quer ser advogada, legal. Até quando tu vai ser advogada? Porque assim, desculpa te falar, mas a aposentadoria do Brasil não vai ser uma coisa garantida, né? A advogada agora pode me falar se eu tô errada, tá? Mas eu não posso contar com isso. Sim. Então, assim, beleza, eu tenho 29. Então, sei lá, eu vou trabalhar quantos anos mais? 40? 50? Sei lá. E daí, em 90 dias, se eu não conseguir, daí eu vou abandonar a possibilidade de faturar muito mais, ter muito mais autoridade nos próximos 50 anos. Tipo, matematicamente não faz sentido. Não faz. E é um comportamento muito comum no digital. Então, assim, prefira a constância do que a velocidade, vai implementando. Mas eu não tenho tempo. Eu tenho certeza que tu tem tempo de fazer 2 posts. Depois tu faz 3, depois tu faz 4, depois tu faz 5, mas vamos lá, vamos começar, sabe? Mas eu não sei meu posicionamento. Legal, então fica 1 mês aí postando de maneira genérica, vê o que tu te sente melhor, e daí no dia 31, daí tu decide. Mas vai, começa, executa. Então, isso é uma lição. Acho que, tipo, uma das minhas mentoradas começou do zero, absoluto zero, e ela nunca teve muita pressa, assim, ela foi sempre participando muito, muito ativa e implementando, e agora ela já faturou mais de 1,5 milhão só com o digital, com 5 mil seguidores, fazendo uma coisa de cada vez, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso. E uma outra coisa que eu queria falar é exatamente que eu vivi isso, que eu falo aqui, eu vivo muito, que é o poder do posicionamento. Então, assim, eu sempre me posicionei de uma forma muito estratégica e ano passado eu fiz um rebranding da minha marca super profundo, que foi inclusive um rebranding da estratégia do negócio, mudando inclusive o público, não só a ponta lá, tipo, a cor, sabe, do feed. Então, o que aconteceu? O posicionamento foi muito costurado, estratégia de negócio, essência de marca, expressão visual verbal, identidade visual, né? A estratégia de comunicação, os pilares que a gente ia tratar, o produto que a gente ia vender tinha que estar conversando com tudo. Então, isso é um posicionamento 360. Como a gente fez isso, passo a passo, assim, bem costurado, a gente não botou praticamente nada, a gente queria testar, né, em tráfego, eu amo tráfego é mega importante, você tem que usar tráfego. Mas nesse lançamento a gente mal usou. E foi uma comoção, assim, eu nunca vi uma venda tão fácil de vender. Tipo, a gente converteu 78% das nossas calls de venda, e porque as pessoas queriam comprar. Tipo, era um lead que falava, cara, eu tenho dinheiro, me passa o Pix. Por quê? Porque a gente construiu uma narrativa da estratégia do negócio, até o conteúdo, a identidade visual, o ensaio fotográfico, estava tudo conversando. Fiquei 30 dias antecipando o novo produto e as pessoas foram comprando a ideia. E era o quê? Um produto bem posicionado. Então, as pessoas que eu estava falando, para as quais eu estava falando, sentiram que a mensagem era para ela. E daí, sim, na hora da venda, eu não ficava forçando, implorando a venda. Né? Não, a pessoa também queria entrar. Então, isso para mim, apesar de, claro, eu falar isso no dia a dia, é muito massa quando a gente vive, né? E a gente valida isso que a gente fala no dia a dia. Top. Tá, então pra gente fechar, se tu puder fazer um resumo de tudo que tu falou, foi muito conteúdo, né? O pessoal deve estar explodindo a cabeça, porque eu tô explodindo a cabeça aqui. Então, só passar aqueles pontos, né? Que você falou, primeiro define
quem que é o teu público, da empresa, não lembro os termos que tu usou, mas se tu puder só falar, Para quem quer começar assim, quero estruturar, de posicionar fato, quero a me minha posicionar da marca, forma correta. assim, um passo a passo. Claro que dentro do passo a passo ela tem que ir atrás Vai ter que reassistir esse podcast e pra absorver. aprofundar, né, nos pilares, mas assim, um guia, né, um caminho. Tá. Vamos ser bem didática aqui. Primeiro passo que tu vai fazer é: eu entendi que eu tenho 1,5 milhão de concorrentes e um salário médio de 2.500 e eu não quero isso. Ok. Então, decisão é o primeiro passo. E é muito importante decidir que isso não é uma opção mais. Daí, a partir disso, eu vou fazer o quê? Eu vou definir o meu posicionamento estratégico antes de postar. O que isso significa? O que eu vou falar, né? Qual é a lacuna de mercado? Então, dentro da advocacia, eu vou falar de esporte, eu vou falar de previdenciário, eu vou falar de trabalhista, eu vou falar para mãe solo. O que eu vou falar? Então, tá. Daí, a gente vai para o público. O público, a gente tem 2 fatores legais que podem te ajudar. O demográfico, ou seja, que idade tem essa pessoa, qual é a profissão dessa pessoa, se ela tem uma profissão específica, se ela tem um estado civil específico, se ela é mulher ou homem, ou os dois. Daí depois, psicográfico. Rotina, hábitos, visão de mundo. Eu vou ser a advogada que fala de maneira descomplicada para todo mundo. Ou eu vou ser a advogada sofisticada e elegante de luxo. Ou eu vou ser a advogada que ela é empática, humanizada. Que daí eu falo com a mãe solo, e daí eu quero abraçar essa mãe solo. Então, meu posicionamento vai ser super humanizado, empático para falar com mãe solo. Então, psicográfico, demográfico, decidi, criei lá minha persona. Cria um texto como se fosse uma pessoa mesmo, física, tipo, Brenda, 29 anos, ela é X coisa, ela gosta de X coisa. Escreve pra ficar bem visual, assim. Então, essa é a parte estratégica. Daí, depois, a gente vai definir o posicionamento visual que vai fazer sentido com isso. As cores, as fontes, como é que tu vai te vestir para comunicar essa mensagem, o que tu vai mostrar no teu Instagram, na tua vida pessoal, que tu vai recortar, só vai mostrar as coisas que interessam. Tipo, eu tô falando com mãe solo, então eu vou mostrar os meus filhos. Eu vou falar de previdenciário, eu vou mostrar, por exemplo, a minha família, eu vou mostrar mais liberdade, eu vou mostrar mais qualidade de vida, mais tempo livre. Beleza. Daí, fechamos, vamos para conteúdo. Conteúdo, eu vou ver qual o produto principal que eu vou vender e daí, em volta disso, o que eu tenho que falar para fazer as pessoas olharem para esse produto. Eu tenho que falar sobre os problemas que essa pessoa tá tendo. Então, sintoma, dores, como que a gente caracteriza esses problemas para ela entender que ela tá tendo esse problema. Depois a gente vai falar das soluções, ou seja, como que essa pessoa pode ser, que vida ela pode ter depois dela passar por esse problema, depois de contratar o teu serviço. E também falar sobre o teu método, tua técnica, como é que tu trabalha, mostrar isso. Então, são alguns pilares que a gente pode trabalhar. Pega lá as técnicas que eu falei de como ter ideias de conteúdo, tipo no Google, no YouTube, no Answer the Public, vê o engajamento dos concorrentes, o que tá bombando e faz uma releitura pro teu post. E assim a gente tem posicionamento e conteúdo. Não desiste, faz as coisas com constância e não velocidade, porque isso são as tuas próximas décadas de trabalho e não os teus próximos 90 dias. Eu acho que é isso. Muito bom. Foi um resumo maravilhoso. Quem não anotou, volta e anota tudo para colocar em prática. Que tem muito conteúdo valioso mesmo, né? É isso. Brenda, prazer. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter passado esse conteúdo valiosíssimo pra gente e pra audiência, né? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que adorei estar aqui, gente. Arrasaram. Adoro o podcast, sério. Muito, muito bom. Boa. Bom acompanhar Marcaremos mais vezes. É isso. Se vocês gostarem, né, comentem aqui embaixo. Deixa o teu arroba também É verdade, pro o pessoal te pra seguir. te seguir lá e aprender muito mais contigo aí ao longo dos dias. Como que eles te encontram nas redes? Brenda Scalco, @Brenda Scalco, e estou esperando você lá. Manda um direct se ficou com alguma dúvida, que vai ser um prazer te ajudar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.